pair não é tarefa fácil, mas eu tenho certeza que com esses conselhos vindo diretamente das host families, o seu ano de intercâmbio vai ser muito mais fácil. Um oi pra todo mundo, eu sou a Agatha, sejam bem-vindos ao Opressada, esse canal criado para eu compartilhar com vocês os meus delírios como uma intercambista pobre. Porque só pode ser um surto da minha cabeça que eu vou conseguir sair desse país. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês conselhos reais vindos de host families lá do Facebook, num grupo que eu sempre menciono aqui pra vocês, que é o Host Family Au Pair Advice. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição pra vocês. E eu fiz um post lá recentemente perguntando quais dicas eles dariam para futuras au pairs que estão começando o processo agora, assim como eu e vocês que estão assistindo, porque eu sei que a maioria que tá aqui são apressadas, que realmente estão se programando para serem au pair no futuro. Porque é bom pra gente ter esse feedback das pessoas que são ali os nossos contratantes, que nada mais são do que as host families. Então, ouvir o lado deles nesse intercâmbio é bem importante. Então eu fiz esse post realmente para trazer aqui pra vocês as dicas das host families num formatinho que eu sei que vocês gostaram bastante, que é o formato que eu usei nos vídeos de relatos de terror das au pairs, que foi o nosso especial de Halloween. O link vai estar aqui em cima pra você conferir depois, porque apesar dele ser um vídeo temático do Halloween, etc., ele tem várias experiências de au pairs vivendo situações sobrenaturais no intercâmbio. Então se você gosta de assistir au pair passando perrengue, você vai adorar esse vídeo. Aí só um aviso, os comentários vão estar passando aqui no cantinho, eu tô olhando pra cá porque eu preciso do meu computador pra ler. Então se você quiser acompanhar, os comentários traduzidos estão passando aqui na tela. E o nosso primeiro conselho diz que seja 100% honesto nas entrevistas. Sim, isso significa que algumas famílias não vão te escolher, mas você está procurando uma melhor opção, não apenas alguém que assine a papelada. Se você se mostrou como um bom motorista, mas tem medo de conduzir na autoestrada, avise. A autoestrada é a rodovia, a BR que a gente está acostumado aqui no Brasil. Algumas palavras estão sendo modificadas aqui na narração, porque foi uma tradução automática, então algumas palavras são erradas, então eu tô voltando pro contexto original. Vou deixar o link aqui também do post original para vocês verem essa resposta na íntegra. Se você disser a eles que sabe nadar, mas se você sabe nadar um pouco, às vezes não é realmente uma quebra de expectativas. Eles vão gostar de ter dado essa informação para que eles possam se planejar de acordo com isso. Então eu realmente concordo com o que essa host family falou, que é de realmente ser 100% honesto. Porque se você falar que sabe dirigir e chega lá você não sabe, você vai se colocar em perigo e colocar todo mundo em perigo. Se você diz que tem um inglês muito bom, chega lá você não consegue falar o inglês básico, essa quebra de expectativa pode te colocar num rematch, pode te colocar como mentirosa da história, porque você tentou maquiar o seu perfil ali pra fazer ele ficar melhor, mas não é assim que a gente vai fazer o nosso application ficar apresentável, ficar interessante. É melhor que você diga a verdade e aceite uma família que te aceite do jeito que você é, que às vezes não precisa que você dirige, ou que não tem piscina em casa e você não precisa saber nadar, do que você mentir que é 100% especialista naquela habilidade e você não ser. Então eu concordo muito com esse comentário. Comenta aqui embaixo se você também concorda, se você discorda em algum ponto. Nesse e nos próximos, é claro. Esse comentário é de uma ex-au pair que vai ser host mom em breve, então ela deixou um pouquinho do relato dela aqui pra vocês, do que ela espera na futura au pair dela. Eu poderia ter uma lista muito grande. Fui au pair há 12 anos e estou ansiosa para ser uma futura host family. O número 1 para mim, quando se trata de au pairs, é a adaptação. As au pairs precisam estar dispostas a se adaptar à cultura da família anfitriã no dia a dia. Sim, é um programa de intercâmbio e as famílias também vão querer saber sobre a sua cultura. Mas no dia a dia, as crianças e as famílias têm uma agenda cheia e precisam ser seguidas. Por exemplo, au pairs de país que tem o hábito de comer um longo almoço, tirando um tempo para cozinhar e sentar numa mesa durante 1 hora para comer, na maioria das vezes não vão ter tempo para fazer isso se tiver a cuidar dos pequenos o tempo inteiro. Os americanos normalmente comem as sobras ou um almoço rápido, salada ou um sanduíche. Então tem um grande jantar. Esse é apenas o exemplo. Então, na minha opinião, estar disposto a se adaptar. Nós brasileiras somos as au pairs, assim, que tem esse costume de ter esse longo almoço. A gente costuma ter aqui no Brasil horário de almoço. Quando a gente trabalha de carteira assinada em algum lugar, geralmente tem 1h30, 2 horas de almoço. E isso não é uma rotina que existe para os americanos. Então, se você tem esse costume, pode ser que seja um pouco difícil, que é o que ela relatou aqui nesse comentário, que realmente está disposto a se adaptar, porque você vai querer conhecer a cultura deles, não vão querer conhecer a sua, mas predominantemente a cultura que vai ter naquela casa ali é a cultura americana. Então a gente precisa estar disposto a realmente se adaptar a essa cultura para poder viver o intercâmbio da melhor maneira possível. E essa questão da cultura também, eu levantei muito esse tópico no vídeo sobre ser ou não a primeira au pair, você pode conferir ele aqui em cima, porque se você é, sei lá, a 6ª au pair brasileira que a família tem, eles não vão querer conhecer muito da sua cultura porque eles já sabem, né? Então essa troca vai ficar um pouco desbalanceada. Você precisa realmente ver se esse é um tópico importante para você se adaptar com os seus benefícios e com a família que você conseguiu. Então se adaptar é realmente a chave. E o nosso próximo comentário, que é a nossa próxima dica, é um que realmente eu também preciso colocar essa dica em prática, porque é um ponto fraco do meu application, mas em momento nenhum eu pretendo esconder essas host families, sim, melhorar, para que eu não precise ter essa dificuldade quando chegar lá, que é a maior queixa que eu vejo é que as au pairs dizem que sabem dirigir, mas depois têm muita dificuldade para dirigir quando chegam aqui. Eu sugiro praticar a direção. Pratique, pratique,
e pratique. Dirigir é sempre um ponto muito polêmico quando se trata de au pairs chegando nos Estados Unidos e não sabendo realmente como dirigir lá. Lá tem regras de trânsito diferentes, maneiras diferentes de conduzir um carro, principalmente que a maioria dos carros lá são automáticos. Aqui no Brasil a gente aprende nos carros manuais. Então, complementando esse comentário sobre a direção, essa outra host family respondeu que, ótimo conselho, eu acrescentaria a sua publicação pedindo-nos para baixar o manual de condução do DMV e fazer os testes práticos antes de chegarem. As nossas regras são muito diferentes e isso ajudou as nossas au pairs a se adaptarem à condução nos Estados Unidos. Ou seja, o DMV, que está traduzido aí no print para vocês como Detran, que é o órgão parecido lá nos Estados Unidos, mas lá é DMV que chama. Então, quando você souber qual estado você vai, por exemplo, fechou o match com a família do Illinois, então você vai lá no site do DMV de Illinois, baixa o material da prova teórica, da prova prática, para você já chegar lá sabendo quais as regras que você vai precisar seguir, quais são os sinais diferentes, como é que funciona o semáforo, que eu sei que tem uma regra que você pode virar para direita quando o sinal tá vermelho, alguma coisa assim. Então são pequenas regrinhas que, se você já chegar lá sabendo, vai facilitar o seu processo para conseguir a sua driver's license. Tem um vídeo aqui em cima também sobre a driver's license, de quanto tempo ela vale, quanto ela custa, como é que funciona nos Estados Unidos para você ter a sua habilitação americana. Então, assim, é uma dica realmente muito importante. E se você tá gostando do vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque sempre tem conteúdo informativo sobre au pair, vida americana, dica de inglês, semanalmente aqui no canal e diariamente na aba comunidades, todos voltados para o tema au pair nos Estados Unidos. Se você tá gostando desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar do restante do conteúdo aqui do canal. Então já aperta se inscrever e vamos comigo para mais um conselho de host family. Comunique-se muito. Se você não entendeu algo, pergunte. Seu inglês ainda está em desenvolvimento? Peça por escrito. Nas entrevistas você vai realmente precisar entender todas as horas que vai trabalhar, todos os deveres, o que vai fazer, como e quando isso vai mudar. Por exemplo, talvez na maioria dos dias trabalhe certas horas, mas isso pode mudar nos dias que as escolas não estejam funcionando. Pergunte como você vai trabalhar durante as férias de verão, e principalmente o que eles esperam de você. A frustração das host families geralmente acontece porque eles e a au pair não estão na mesma página com o que eles esperam que a au pair faça. Procure famílias que possam comunicar as suas expectativas e saberem o que eles querem ou esperam de você. Isso é realmente muito importante, uma tecla que eu sempre bato aqui com vocês. Comunicação, se vocês não falarem, ninguém vai saber. Mas meu inglês é básico. Manda por escrito, manda por e-mail, escreve no Google Tradutor. Melhora seu inglês enquanto isso, sabe? Comunique-se. Comunicação é a chave de tudo. E essa host family tá aqui para provar o meu ponto sobre isso. E ela ainda complementou aqui, respondendo esse comentário, dizendo: da mesma forma, pergunte a eles qual é a parte mais difícil do trabalho que eles têm, porque talvez uma das crianças seja mais desafiadora, ou a rotina matinal é mais pesada. Descubra quais são os pontos negativos dessa host family e certifique-se que você consegue viver com eles. E a honestidade deve se estender até quando você estiver lá, porque se você cometeu um erro, admitam. É esperado que aconteçam erros, mas quando você mente, isso degrada a sua relação. Então sim, pode ser assustador, mas o resultado será muito pior se ou quando os host parents descobrirem essa sua mentira. Realmente, gente, mentir assim, uma hora ela vai ser descoberta. Aquele ditado clássico: mentira tem perna curta. Então não esconda nada da host family, seja no perfil, seja quando você estiver lá. Bati o carro aí, mas foi pequenininho, eles não vão saber que foi eu que arranhei. Eles vão, pode ficar pior pra você. Você sai como mentirosa e você sabe que você é a parte mais fraca desse intercâmbio. Então, se você esconder uma coisa, por menor que seja, ela pode ficar gigantesca quando for descoberta. E um outro comentário que eu também recebi nesse post foi: saiba que haverá diferentes regras e costumes a quais você não está acostumado. Disciplinar as crianças pode ser diferente, ou até mesmo uma coisa simples, como usar sapatos em casa, e seja aberto a mudança. Não descarte automaticamente pessoas com mais de um filho antes de entender o horário. Se você está trabalhando com apenas uma criança na maior parte do tempo, não deveria de se portar em trabalhar com 3. E essa questão das mudanças é realmente, a gente volta naquele ponto de ser adaptável, ser flexível, porque realmente são regras que você pode não ter na sua casa, mas que é um costume deles e que você pode estar disposto ou a se adaptar àquilo ou a fechar médio com outra família. Porque não adianta você ir, como eu já mencionei nos meus benefícios, eu ir para uma família com dieta kosher, sendo que eu sei que eu não vou conseguir me adaptar àquela rotina. Então, para eu não ferir a rotina daquela família, eu prefiro não aceitar uma família com esse perfil. Então é saber você dosar o que você pode se adaptar e o que você não pode, e sempre que você puder se adaptar ao máximo àquela situação. Porque você escolheu aquela família, você escolheu aquele match. Então realmente é algo que você precisa ponderar e se adaptar. Então essa última parte do comentário também é realmente importante, de você conversar com todas as famílias, estar aberta a conhecer todas as realidades, porque não é porque a família tem uma criança só que você vai trabalhar menos do que uma família que tem 3. Ou a família 1, que tem ali uma criança, você trabalharia, sei lá, as 45 horas semanais, tem folga no fim de semana. Pode ser que com a família 2, que seria a família com as 3 crianças, você trabalharia 20 horas por semana porque elas estão na escola. Então você precisa repensar realmente qual é o melhor perfil para você, quais os benefícios que você pretende ter na sua família e tudo mais,
Porque isso molda um melhor match pra você, faz esse processo se tornar muito mais fácil quando você sabe o que você aceita e o que você não aceita. De novo, diálogo sendo a chave de tudo aqui. Essa outra Host Family trouxe uma dica importantíssima pra gente. Sugiro trabalhar com uma variedade de idades diferentes. Descubra qual a sua idade favorita e procure famílias com crianças dessa idade. Se não suporta o humor dos pré-adolescentes, não quer cuidar deles, não consegue lidar com as frustrações de uma criança, não deverá escolher trabalhar com elas. Concentre-se a se conhecer, vai ajudá-lo a encontrar o melhor emprego para si e para a família e terá um ano de sucesso. Isso é a maior verdade do mundo, sabe? Se você não sabe trabalhar com bebê, nunca trabalhou com recém-nascido, não gosta da rotina de um recém-nascido, porque é tipo, ele vai comer, ele vai dormir e ele vai chorar. É isso, sabe? Você não vai ter que levá-lo pro parque, você não vai fazer playdate com outras au pairs. Assim como se você estiver cuidando de um adolescente, você não vai levá-lo pra brincar, você não vai precisar sentar e assistir ele brincar, às vezes você vai precisar levar pros lugares de higiene e tudo mais. Então, encontrar a faixa de idade ideal pra você é, assim, um dos melhores conselhos que as Host Families puderam dar nesses comentários, porque realmente, você se conhecer vai tornar o seu processo muito mais fácil, vai tornar o seu ano muito mais fácil, porque querendo ou não, você vai passar no mínimo um ano com essa família. Pode ser que aconteça um rematch, você troca, a família sai do programa, mas assim, o esperado é que você passe um ano com eles. Então, pense se você vai conseguir lidar com essa situação durante um ano. Pense se você consegue se ver trabalhando nessa família. Porque se você não se vê, eles não são um bom match pra você. E pra fechar com chave de ouro aqui o nosso vídeo, eu tenho um último comentário que as outras famílias deixaram pra mim nesse post, mas tem muito post bom lá no grupo. Tem muito post também que, meu Deus, a gente fica abismado com o que pode acontecer naquele grupo. E é por isso que eu tô preparando um outro vídeo pra vocês, que são os casos absurdos do Host Family Advice. Vai sair logo aqui no canal, mas pra você saber quando esse vídeo sair, você tem que se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tem muito post que, nossa, eu ri só de lembrar. Mas assim como tem posts absurdos, tem posts muito bons, como esses de dicas, realmente conselhos para as futuras au pairs e para as host families também. Porque tem muita au pair que pesquisa lá, ai gente, o que vocês acham bom de levar pro meu país como presente pra host family? Ah, eu moro na Argentina, o que vocês acham, o que vocês gostariam de receber caso eu tivesse vindo do Brasil? Tudo mais. Então, assim, é muito importante você participar desses grupos, assim como você participa do grupão, porque você consegue ver os dois lados da moeda. Às vezes a moeda é louca, mas você consegue saber os dois lados da moeda. Então, vamos pro nosso último comentário. Pesquise bastante sobre os problemas que outros au pairs tiveram e, em seguida, certifique-se de perguntar à sua futura host family, nas entrevistas, muitas perguntas sobre a vida deles. Saiba que a desonestidade de ambos os lados vai acabar em rematch. Muitas au pairs não sabem que famílias têm câmeras dentro e fora de casa, que usam serviço de localização do telefone das au pairs ou no carro, ou que os carros têm curfew, ou restrição de quilometragem, ou que au pairs não têm os horários de trabalho definidos. Faça muitas perguntas. Não deveriam haver surpresas quando vocês chegarem aqui. Então, assim, eu quero morar nesse comentário. É isso. Bem, tudo que tá dito ali, eu realmente concordo com 100% com o que foi dito mesmo. Porque pesquisar sobre o problema de outras au pairs é assim, a chave para fazer o seu ano dar certo. Se deu errado com fulano, veja como é que você vai fazer pra não dar errado com você. E esse comentário realmente sintetiza tudo que a gente já havia falado aqui. É sobre você ser honesto, você ser adaptável, você se comunicar e não mentir no seu application, não mentir durante os Skypes, nem quando você estiver na casa da host family. Você realmente conversar com essa sua futura host family, procurar saber melhor sobre eles, para que você chegue lá realmente não tendo dúvida de nada. Porque, claro, uma coisa ou outra você vai descobrir quando você chegar lá, mas imagina que desconfortável você chegar lá e descobrir que eles colocaram uma AirTag no seu carro para saber onde você foi. Ou que eles colocaram uma câmera no corredor do seu quarto e uma na saída da casa, então você pode sentir que eles estão ali monitorando a sua vida. É sempre bom você ter essas conversas, inclusive é contra a lei eles terem câmera dentro de casa e não te avisar onde estão essas câmeras. Eles não podem ter câmera escondida e não pode ter câmera no quarto nem no banheiro da au pair, hein, gente? Vamos deixar isso bem claro, o banheiro é proibido em qualquer lugar do mundo. Mas no quarto, assim, é proibido, e dentro da casa sem avisar também. Então, para complementar e recapitular isso que a gente já tinha falado, procure o site do DMV do estado que você vai morar quando você fechar o seu match, para poder desenvolver essas suas habilidades com as leis do estado que você vai morar. Veja a idade das kids, que vai ser mais fácil para você trabalhar com elas, que você vai realmente gostar de estar fazendo isso. Porque, querendo ou não, vão ser 45 horas da sua semana que você vai passar trabalhando com elas. Não que você vai estar só esse momento que você vai viver com a host family, você vai viver com eles todos os dias do seu ano. Então, assim, tente fazer isso o mais confortável possível. E lembre-se que a comunicação, a honestidade e a flexibilidade vão ser a chave para que você tenha um intercâmbio de sucesso. Mas e você, concorda ou discorda com os comentários dessas host families? Você daria alguma dica diferente para quem tá indo ser au pair, caso você já foi? Ou caso você também esteja indo e tenha conselhos para dar para as au pairs?
Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E eu também vou adorar que você se junte a mim no Instagram, porque semana que vem a gente tem uma super novidade pra você que precisa desenvolver o seu inglês, que quer praticar, mas nunca teve um grupinho ali pra praticar, ou que só quer passar um tempo com outros au pairs. Então você vai saber tudo isso lá no Instagram. Eu vou deixar todos os links que eu comentei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu vejo vocês na semana que vem.